Clínica de reabilitação e coach de tela. Como pais lidam com o vício digital dos filhos. No dia exato em que eu estou gravando esse vídeo, saiu essa reportagem no estado de São Paulo, que é uma tradução de uma reportagem do Washington Post, falando sobre a preocupação das famílias para tirar a criança da frente das telas. Vocês vão ver que no nosso vídeo de hoje a gente vai começar falando de telas e das polêmicas de telas. A gente vai aumentar um pouquinho a nossa lente para falar sobre a necessidade de estimular da maneira correta e sobre a necessidade de a gente aprender a selecionar os estímulos que vão chegar para as nossas crianças, que estão chegando para as nossas crianças, e a gente vai abrir mais ainda essa lente lá no final do vídeo para a gente falar sobre os problemas que, na verdade, estão sendo enfiados para baixo do tapete da infância no século XXI, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Mari Blecker, fundadora da Jabotilelê, e eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre ciência do desenvolvimento e o dia a dia das famílias. Vamos lá? Tô chegando. Olha só o que diz esse trecho da reportagem do Washington Post. Os cuidadores, abre aspas, os cuidadores estão tentando ser departamentos de TI, policiais do tempo de tela, filtros de conteúdo e educadores contra golpes. Os pais precisam agora conhecer chatbots de inteligência artificial enquanto lutam pelo próprio vício nas tecnologias. Para lidar com isso, alguns adultos estão buscando ajuda externa com especialistas. Hoje em dia a gente está começando a ver, fora do Brasil principalmente, coaches de tela. Então são educadores parentais que estão começando a trabalhar para ajudar as famílias a controlarem o tempo de telas e os comportamentos externalizantes e internalizantes negativos da criançada por causa do excesso do uso de tela. Essas famílias também estão recorrendo, em casos extremos, a acampamentos em que se pratica a desconexão total de aparelhos tecnológicos. E olha que coisa interessante, isso é um dado legal para a gente sempre ter em mente. Independentemente do espectro político ao qual as famílias pertencem, uma quantidade significativa de pais e mães concordam que as grandes empresas de tecnologia precisam, e já deveriam ter feito, na verdade, políticas de produção de conteúdo e de classificação etária para proteger as crianças e os adolescentes. Hoje em dia, o que existe de consenso do ponto de vista científico em relação à qualidade de produto audiovisual a que as crianças estão tendo acesso? O que a gente pode falar disso? Muito se discute hoje em dia sobre aqueles desenhos que hiperestimulam ou sobre aqueles desenhos que são de baixo estímulo, mas a verdade é que essa nossa conversa sobre estímulos, melhor dizendo, acabou se tornando restrita a esse campo dos desenhos, dos produtos audiovisuais que as crianças consomem. Mas isso é uma coisa que eu não tenho a menor dúvida de que as famílias, ao longo do tempo, se beneficiariam muito, inclusive as suas crianças, se a gente conseguisse fazer uma ressignificação dessa compreensão do que é o estímulo, para que essa compreensão não estivesse só relacionada a desenhos, a consumo de conteúdos audiovisuais, mas também a estímulos de maneira geral. Mas a gente ainda vai chegar lá mais pro meio do vídeo. Agora, o que é importante eu entregar aqui? Hoje em dia, para a gente dizer que um desenho é de hiperestímulo, ou que um desenho é um desenho de baixo estímulo, por exemplo, ninguém fala isso, ou ninguém pelo menos deveria falar isso, de uma maneira aleatória ou com base em achismo, que é isso que a gente vê acontecendo na internet, né? O pessoal fala, mas tá um desenho, o Mundo Bita é tão calminho. Ai, Mari, mas o show da Luna não deveria estar nessa lista. Então, calma lá, gente. Essa discussão não é sobre achismo. Hoje a ciência já traz parâmetros para a gente conseguir classificar o grau de ritmo desses desenhos. Então, por exemplo, a gente está falando de análise de frequência de cortes, ações de edição, frequência para mudança de cenas e apresentação de cenas novas, porcentagem de movimentos ativos, frequência de mudanças auditivas, porcentagem de música animada, porcentagem de fala ativa, duração de segmento, que eles chamam, que é uma cena. Você percebe que vão tendo padrões? Não é uma análise de achismo. Cada cena é analisada, precisa ser analisada de acordo com vários parâmetros e dentro desses parâmetros confere-se um peso de análise. Tudo conta para analisar se um desenho
pode ser enquadrado como hiperestimulante ou de baixo estímulo ou médio estímulo. Então, por exemplo, aviões passando atrás da cena, você tem uma pessoa andando com um carrinho de bebê atrás da cena, carro, cachoeira, chuva, bebê batendo palma, números, objetos reais que ficam pulando. Então, às vezes a gente se engana, né? A gente fala, nossa, mas esse desenho é tão calmo, mas na verdade parece calmo, porque a abertura do desenho é super pancada. E os cientistas, os pesquisadores, eles consideram durante essas análises de ritmo, por exemplo, a introdução dos desenhos. Então, quando a gente assiste, por exemplo, o Show da Luna, pode ser que em até alguns desenhos tenha um pace mais lento, mas a introdução não é lenta. As músicas em várias cenas são músicas agitadas. Colocam-se elementos fantásticos nas cenas. E são elementos que exigem um certo processamento cerebral por parte da criança que não necessariamente é acompanhado. Todos esses elementos hoje são colocados à mesa numa tentativa de se fazer uma taxonomia desses estímulos para que ao longo do tempo, a gente vai aprendendo se de fato existem impactos sobre o comportamento da criança, sobre a inteligência da criança, sobre a construção das emoções da criança. Se eu tivesse que colocar dentro de 2 cestas, o que hoje eu falaria para vocês? Que a gente pode concluir que existem 2 tipos de conclusões sobre o impacto do consumo desses produtos audiovisuais sobre a saúde infantil. Eu poderia dizer que existem conclusões já generalizáveis e 2, eu poderia também dizer que existem conclusões parciais ou que são mais individualizáveis. Então vamos lá, o que existe, por exemplo, de verdades que a gente poderia entender como genéricas? O conteúdo importa mais, olha só, do que o ritmo dos desenhos, como regra geral. Olha só, conteúdo importa mais do que ritmo, como regra geral, ou seja, o que a criança consome em termos de conteúdo nesses desenhos, envolvendo violência, estereótipo de gênero, estereótipo físico, traz impactos sobre comportamento da criança e sobre a construção das percepções que ela tem do mundo, dela e do outro. Essas construções, elas são de impacto imediato e também duradouros, ou seja, sabe aquela história de que a menininha cresceu vendo a princesa loirinha de olho azul da Disney e de repente todo mundo acha que aquela menininha é bonitinha? Então, isso de fato tem impacto. Isso é o lado ruim da coisa, mas o lado bom também é que eles também perceberam que se a criança assiste desenhos que oferecem bons exemplos sociais, então exemplos de solidariedade, como se ajuda o amiguinho, se vê alguém chorando, como é que faz, como você se comporta em situações de bullying. Se o teor dos desenhos gira em torno desses elementos, os estudos também perceberam que as crianças moldam o comportamento e que esses aprendizados emocionais, de alguma maneira, são internalizados e processados. Essa é uma conclusão genérica, tá? Agora, conclusões que não são genéricas, mas que são parciais. O que eu quero dizer com isso? Estudos, por um lado, dizem que existe impacto, por exemplo, em funções executivas, em fragmentação da atenção, em queda de desempenho cognitivo, em testes logo depois de as crianças assistirem esses desenhos, impactos comportamentais. Então, se a criança vai ficar excitada ou vai ficar hiperestimulada e vai ter comportamentos agressivos ou então vai chorar sem motivo. Muitos estudos já rastrearam que esses efeitos de fato acontecem, mas não se chegou a uma conclusão ainda de que por que outros estudos, ao mesmo tempo, não detectaram esses impactos. Então, ao longo de umas 2 décadas, principalmente de 2010 para cá, vamos chutar aí uns 20 anos, 15 anos, vários estudos encontravam informações
praticamente contrapostas. A mídia e as famílias, e até as famílias entre si, né, ficaram naquela guerra. Meu Deus, mas o meu filho assiste tal desenho e ele se acalma. De repente a outra fala, meu Deus, mas ele assiste o mesmo desenho e ele fica muito doido, coitado. Ele nem dorme, ele não come direito, ele fica correndo loucamente. Porque aconteceu esse revelar de informações tão diferentes pelos estudos científicos. Ao longo do tempo, muita gente que era mais cética dizia, sabe por que aconteceu esse desencontro de informações? É porque, na verdade, esses desenhos que hiperestimulam, eles não mudam o comportamento da criança. Isso é balela, é baboseira. E aí, ao longo do tempo, foi se percebendo, com a liberação de outros estudos científicos sobre o impacto dos estímulos ambientais sobre o indivíduo, que, na verdade, esse desencontro, até científico, de informações entre os achados científicos, ele podia ser explicado. Descobriu-se, na verdade, foi-se ao longo do tempo constatando que estímulos ambientais impactam indivíduos de forma diferente. A mesma festa pode irritar uma criança e não irritar outra. Parece óbvio, não parece? Mas a gente ainda não tinha conseguido provar de alguma maneira isso. Surgiu uma teoria, que hoje é uma teoria que está muito em voga, chamada teoria da suscetibilidade diferencial. Essa teoria defende que existem impactos diferentes vividos entre os indivíduos de acordo com a genética dele, de acordo com as experiências que ele vive. Esses impactos que ele sente das experiências que ele vivencia no ambiente podem ser impactos diferentes para a formação da inteligência dele, podem ser impactos diferentes para a formação do comportamento dele e podem ser impactos diferentes também para a formação e até para a manifestação das habilidades executivas dele, que não deixa de ser uma interferência nas habilidades comportamentais, né? Por isso que o cara fica agitado, por isso que o cara fica com a atenção fragmentada. E essa teoria da suscetibilidade diferencial hoje em dia tem ajudado os cientistas a colocarem um pouco de ordem nesse caos científico que se fez ao longo das últimas 2 décadas, em que as pessoas ficaram discutindo se realmente esses desenhos hiperestimulavam ou não hiperestimulavam. Então isso ajudou a explicar um pouco, mas assim, o que se pode afirmar então de maneira geral para você não confundir mais as coisas, mami? É assim, ó. Conteúdo importa mais do que ritmo, de maneira geral, tá bom? Mas o ritmo importa para crianças mais suscetíveis, para crianças mais sensíveis, certo? E isso também os estudos já provaram, mas essa métrica do ritmo, do impacto, do pace, troca de cena, muita música, não afeta todas as crianças, mas uma parcela considerável delas, mais uma parcela. Então, se alguém vier pra você e falar assim, mas tal desenho, não deixa meu filho agitado. Mami, ignora, tá? Porque se deixa seu filho agitado, mami, controla isso. Controla esse desenho, escolhe outro que não vai deixar seu filho agitado, beleza? Isso nos leva para um outro tema, que é o tema da necessidade de filtrar esses estímulos.